Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai iniciar o estudo da obra Diário de um Suicida, de Osmar Barbosa e Lucas barra Gustavo, tá? Esse daqui vai ser a parte zero, tá bom, gente? A parte zero eu vou fazer uma coisa que eu não fiz nenhum estudo de nenhuma obra até agora, mas quando eu fiz a leitura desse livro, veio muito forte no meu coração, e é por isso que eu estou fazendo isso. Essa parte zero, a gente só vai estudar o prefácio do livro. E vamos estudar de uma forma diferente, onde eu vou fazer a leitura literal, palavra a palavra, do prefácio, porque esse prefácio é incrível, tá? Então, por favor, se dê a chance de estudar. Se você só ler esse prefácio aqui, se abrir para esse conhecimento, já vê como tem mensagens poderosíssimas da luz, do bem e do amor para nós. Entende? Eu fiz a leitura do prefácio, é muito forte. Tá? Nada de mensagens que vai chocar, nada, mas assim, palavras da luz mesmo, palavras de conforto, de palavra. Então, para você que tem alguém que você conhece, que está pensando em cometer suicídio, se você está passando um processo de sofrimento, pensando em fazer isso, por favor, não faça. Vamos estudar aqui junto o prefácio, tá? Pode ser que fique um pouco cansativo, porque eu vou fazendo a leitura aqui, tá? Mas se eu achar algum ponto que eu consiga acrescentar mais, eu vou parar, fazer um comentário, mas a ideia aqui dessa parte zero, por isso que é a parte zero, é fazer a leitura integral do prefácio, não é muito grande, tá? Eu tô lendo aqui no Kindle, não sei quantas páginas são, mas deve ser 3, 4 páginas. E aí depois, então pode ser que essa parte zero aqui fique pequena, não sei quanto tempo vai dar. E aí depois, na parte um, aí eu vou dar os avisos que eu sempre dou, né? Todos os vídeos, que são muito importantes. E aí vamos começar o estudo mesmo do jeito que está acostumado aqui no canal. Tá bom, gente? Prefácio, né? Osmar Barbosa para nós. Então, ó, sempre que me procuram pedindo conselhos do que fazer para suportar as perdas repentinas, as separações, os falecimentos e as ingratidões que a vida nos traz, eu oriento as pessoas a se apegarem aos ensinamentos cristãos que o nosso querido e amado irmão Jesus sofreu tanto para nos deixar. Eu estou na doutrina espírita há mais de 40 anos e, infelizmente, sempre tenho notícias de amigos e conhecidos que se suicidaram. Eu atendo, oriento e amparo muitas pessoas que estão em busca de compreender por que perderam quem mais amavam para o suicídio. Por que tão jovens? Por que tão repentinamente? Sem sequer dar sinais de que precisavam de ajuda ou que teriam coragem para cometer tal ato? Não consigo nem imaginar a dor de um pai, de uma mãe, de um irmão ou de um amigo ao perder alguém assim de forma tão trágica. É lamentável e muito triste que alguém chegue a este ponto. Sei que a maioria das pessoas que cometem o suicídio, na verdade, querem se livrar de uma dor que lhes atormenta o tempo todo. Uma dor que destrói todas as esperanças e tira a razão de viver a cada segundo da vida. É como um martelinho que fica martelando na mente. Você não merece viver, você não fará falta, você não serve para nada, ninguém sentirá sua falta, a vida não serve, o mundo não te entende, é melhor morrer e por aí vai. Essas pessoas estão tentando fugir de algo grave, algo que, por vezes, é muito difícil de controlar. São tantos sentimentos e pensamentos destrutivos que fica quase impossível viver bem com eles. É um tormento sem fim, uma agonia dolorosa em que não se consegue enxergar nenhuma razão para continuar. Logo, buscam nos sorrisos e no comportamento extrovertido mostrar para os outros que está tudo bem, que vão conseguir superar o momento tão desafiador, mas na verdade, esses sinais demonstram que nada vai bem, que as coisas estão ruins por dentro.
As razões para o ato podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já pensou ou teve a intenção de interromper a vida. Em algum momento, já fomos tentados a fracassar diante das dores do mundo, a insegurança, o medo do futuro e as derrotas da vida são combustíveis fáceis para levar alguém a cometer o ato contra a própria vida. Segundo o qual dizem os estudiosos, 1/5 da população mundial, em algum momento da vida, já pensou ou pensa em suicídio. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. Olha a importância aqui. Primeira medida preventiva, a educação. É deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubando tabus e compartilhando informações ligadas à depressão, ao abandono e a tudo aquilo que torna uma pessoa depressiva, pois a depressão é o veículo mais comum para levar uma pessoa a cometer o suicídio. Pouca gente se suicida sem um planejamento. No Brasil, atualmente, 35 pessoas tiram a própria vida todos os dias. Por isso, é essencial que nos preocupemos com este número tão alarmante, e o agravante é que ele não para de crescer diariamente. É preciso amar acima de qualquer coisa. É preciso acolher, amparar e, sobretudo, ouvir. Dar ouvidos às pessoas e observar os primeiros sinais que todo suicida dá antes de cometer o ato. O ato de cometer o suicídio é um processo que dá sinais. Fique atento. Vamos repetir. Vamos fazer a releitura de novo. Olha a importância disso para nós. O ato de cometer o suicídio é um processo que dá sinais. Fique atento. E esse atento aqui é nós que temos uma pessoa próxima a nós dando esses sinais, como para nós individualmente. Começamos a ter pensamentos suicidas com frequência, com regularidade. Precisamos repensar isso urgentemente. Não podemos dar vazão a esse tipo de pensamento, porque isso vai abrindo brechas para a gente atrair espíritos que vão sintonizar com o suicídio, que vão acelerar e vão piorar todo o processo que já está em curso. Então, frear isso. Então, a atenção que nós temos que ter para não dar brecha. Como o Osmar falou no parágrafo anterior. Uma base de suicídio é a depressão. Então, nós temos o máximo possível lutar contra e não deixar a depressão instalar. Precisamos buscar ajuda. Bem, não é fazer as coisas sozinho, como ele vai falar. Temos que falar do tema. Existem muitos psicólogos que falam, né? A gente não pode falar de suicídio, porque falar de suicídio vai fazer com que pessoas que já estão pensando em fazer isso, eles vão cometer o ato, incentiva o ato. Mas aí, se a pessoa está sofrendo, ela não tem conhecimento, ela já está se sentindo isolada, já está sentindo que ela está passando por um processo, cada um tem um motivo, como ele vai falar, né? Mas é sempre um processo de muita dor, a pessoa está sofrendo muito, entende? Sentindo uma perda, um luto, uma outra questão, que ela possa. Mas sempre um processo de dor, de sofrimento, uma depressão, que também é uma dor, sofrimento, uma tristeza brutal. E aí ela já está se sentindo sozinha, às vezes se sentindo abandonada. E aí a gente não fala do tema para não incentivar, mas ela vai ficar ainda mais sozinha, se sentir ainda mais abandonada. Então tem que se conversar, tem que se falar sobre, você que está pensando, está em um processo de dor muito forte, busque ajuda, não tenha vergonha disso. Existe muito preconceito com as doenças mentais, mas nós temos que derrubar isso por terra. A gente não pode, esse mundo que nós estamos, no momento que eu gravo esse vídeo, 2026, o mundo que nós estamos vivendo está caótico total, uma loucura total. Esse mundo está vivendo valores que está nos empurrando à doença. A gente já não aguenta mais trabalhar e eles sobem a régua de trabalho. A gente não aguenta mais dificuldades e aumenta-se as dificuldades. Entende? Então, tem que, no máximo que se conseguir, buscar ajuda, buscar amparo e principalmente repensar a maneira de se viver. Pô, tô me sentindo muito mal na depressão, essa correria, estresse, ansiedade.
precisa repensar a maneira de se viver. Porque às vezes, dependendo da maneira que se vive, você vai se empurrar ainda mais para esse sofrimento. Entende? Então, imagina, você está passando um processo de baita uma tristeza, se sentindo um cocô humano, triste, sofrendo. Aí tu vai lá e fica vendo o Instagram direto. Todo mundo naquele Instagram, todo mundo é rico, bonito, tendo a vida maravilhosa, nenhum casamento tem dificuldade, nenhum emprego tem dificuldade. Tu consegue alcançar todos os planos que tu quer, porque o coach falou que você não se esforça, porque só vai te jogar ainda mais para baixo. Então tem que fazer, cortar isso, se afastar disso. Tem? Buscar ajuda e amparo. Vou continuar a leitura aqui do prefácio, tá? Eu quis parar para pontuar isso, porque vocês estão acompanhando, vocês estão percebendo a fala do Osmar para nós, a importância do que ele está já nos falando, entende? A religião pode ser parte da solução, mas às vezes é ela quem gera o sofrimento, demonizando identidades de gênero, criminalizando corpos dissidentes, sufocando desejos e nos proibindo de sermos quem realmente somos. Muitos dos suicidas cometem tal ato por se sentirem fora dos padrões de sociedade e de família, não tendo capacidade, cultura ou coragem para assumir-se e para enfrentar os desafios que as escolhas nos apresentam, valorizando a vida em primeiro lugar. O respeito às diferenças é a base para uma sociedade justa e feliz, na qual cada um tem o direito de ser e de acreditar no que melhor lhe convém. Respeitar as diferenças é o que podemos fazer para evitar tanto sofrimento, principalmente entre os jovens. Certa vez, me perguntaram o que eu achava das pessoas que são diferentes, que agem e pensam diferentemente de mim. Vejam, eu tenho 62 anos e há mais de 40 exerço o meu trabalho mediúnico atendendo a milhares de pessoas todos os dias, seja no meu consultório, seja no centro espírita ou até mesmo nas redes sociais, nas quais faço questão de ouvir todos os que me procuram, e não são poucos os que me pedem orientações e conselhos sobre o suicídio. Então, assim respondi: eu sempre sigo os ensinamentos deixados por Jesus. Na época em que ele esteve entre nós, também existiam pessoas diferentes e que pensavam e agiam diferentes de tudo o que ele pregava, fazia e acreditava. Portanto, se ele, que é para nós o guia e o modelo, amou todas essas pessoas igualmente e respeitou todas as diferenças, quem sou eu para julgar quem quer que seja? Quem sou eu para criminalizar aqueles que pensam, agem e acreditam em coisas diferentes das quais eu prego e acredito? Sou apenas um médium que teve e tem o privilégio de se conectar aos espíritos e de viajar ao lado deles por diversos planos espirituais e, por meio dessas viagens, aprender, escrever e modificar-me todos os dias. Os espíritos são excelentes professores. Saibam disso. Eu aprendo, principalmente, a como lidar com as pessoas que sofrem por não serem aceitas do jeito que são. O problema é que no modelo de sociedade atual, não são poucas as pessoas discriminadas por serem, pensarem ou agirem diferentes das outras. O trabalho no dia a dia da casa espírita ensina a todos nós que o que salva é o amor. O amor é a principal porta de redenção espiritual. Se não sou capaz de amar a todos igualmente, não estou preparado para o serviço caridoso do amor. É isso que a minha religião me ensina todos os dias, bem como que os mentores espirituais insistem em me falar. Eles me orientam sempre que somente aprendendo a amar em essência é que conseguiremos permanecer nas moradas espirituais. Pausa aqui, não vou me delongar, mas olha a importância do amor. E faz total sentido, né, gente? Nós temos que amar o próximo e respeitar os próximos. Você vê no início ali como ele vai falar que a religião é um lugar para ajudar. Por quê? Porque nós vamos religar a Deus, que é amor, que é nosso Pai,
vai nos ajudar a passar por um momento de luta, de sofrimento, de dificuldade. Mas às vezes o processo dos humanos que estão ali é que vão causar ainda mais dor. Então, imagine a pessoa assim, está mega vulnerável, ela vai buscar apoio, acolhimento na religião e lá ela ainda mais massacrada, ainda mais pisada. A coisa vai piorar ainda mais. Então, olha a importância de nós, todos nós, buscarmos ser o mais acolhedores possível. Como ele vai falar aqui, trabalhar todos os dias de buscar amar todo mundo o máximo que conseguir. A gente não vai conseguir amar todo mundo igual. Não estamos nesse nível. Mas amar o máximo que der. E às vezes esse amor é simplesmente escutar a pessoa, que já é um ato de caridade escutá-la. E não já sair criticando, não sair jogando pedra em cima da pessoa. Entende? Às vezes a pessoa está aquele dia vulnerável que ela só quer ser acolhida. Então se a gente só acolher a pessoa, não precisa fazer mais nada, não precisa resolver o problema dela, só acolher, tratá-la com amor, com carinho, escutá-la, a gente já vai conseguir ajudá-la muito. Então olha a importância do amor, desse remédio do amor. E esse remédio é tão poderoso que Jesus nos deixou esse remédio, só tem um remédio, pronto, aprende a amar. Então olha a importância do amor. Tem? Vamos continuar aqui a leitura. Ser espírita é ser muito mais do que um leitor assíduo dos livros doutrinários. É mais do que frequentar uma sessão espírita semanalmente. Ser espírita é expandir a consciência e observar todos os ensinamentos e sinais revelados pelos espíritos, que na verdade são nossos companheiros e mestres na arte de nos modificar diariamente, sempre preocupados em auxiliar no processo evolutivo da humanidade. Eles são os mais instrutores, eles são os nossos instrutores diários. Por isso, fiquem sempre atentos aos fatos que vocês acham serem acasos. Não existem acasos nos ensinamentos de Deus. Allan Kardec nos orienta que, abre aspas, a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Fecha aspas, né? Uma fala de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Se você comprou a letra I, né? Se você comprou este livro em busca da resposta para a coragem que você precisa ter para cometer tal ato, eu te asseguro, o suicídio não vai aliviar a sua dor. O suicídio não vai tirar de dentro de você toda a angústia que você possa estar sentindo neste momento. O ato de suicidar-se não te eliminará. Você não vai deixar de existir e vai acordar em outro lugar, sofrendo mais ainda, porque a sua consciência não se apagará. Tudo que você sente e pensa agora continuará a te torturar. O suicídio não é a porta da salvação ou a atitude que vai te libertar de tudo que está em sua mente. O suicídio, na verdade, só vai te levar por uma estrada longa por onde a dor e o sofrimento serão seus companheiros por muito tempo. Lugar no qual a solidão e o abandono estarão presentes quando você acordar após o sono da morte. A morte, na verdade, é um acontecimento biológico, no qual o corpo entra em falência, mas a alma ou o espírito, não importa no que você acredita, essa continuará viva, porém em outro lugar. Você vai acordar, eu te asseguro isso. A melhor coisa que você pode fazer para se livrar do desejo angustiante de se libertar é procurar ajuda, seja ela por meio de uma orientação espiritual correta, seja por meio de profissionais habilitados para isso. Há muita gente preparada para te ouvir. Peça ajuda. Peça ajuda. Não precisa enfrentar a situação sozinha. Você não está sozinha, peça ajuda. E essa ajuda pode ser uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas com uma ajuda da religião, uma ajuda de pessoas que te amam, que estão próximas a você, você não está sozinho. Peça ajuda.
entende? Peça ajuda, mas não se abre para qualquer um também, porque às vezes está vulnerável, tem pessoas que você identifica que não gostam de você, sabe? Você não pode se abrir para as pessoas que elas vão te fazer ainda mais mal, mas peça ajuda, não guarde as coisas para você. Porque guardar para dentro de si é a pior coisa. Reze, ore a Deus, Deus vai colocar no teu caminho alguma pessoa, o CVV, um atendimento psicológico que vai te ajudar nisso. Uma obra de luz. Tem? Mas peça ajuda, não enfrente as coisas sozinho. Tem? E fica aqui também reforçando que Osmar Barbosa falou, não faça isso. Está sofrendo muito, está doendo horrores. Ah, eu quero acabar com essa dor, né? Como ele vai dizer. A pessoa que quer suicidar, ela não quer morrer. Ela quer que acabe aquela dor, aquele sofrimento. Mas isso não vai acabar, só vai piorar. Só vai aumentar ainda mais a dor e o sofrimento. Então não é esse o caminho. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a causa da tua dor, qual é a causa do seu sofrimento. Mas uma coisa eu tenho certeza: suicídio não vai resolver, só vai piorar. Fato. Não tenha dúvida disso. Então não é esse o caminho, não é essa a solução. Vamos continuar a leitura aqui. Não tenha medo, muito menos vergonha de se abrir, de falar o que você está sentindo neste momento. Fale principalmente das suas dificuldades. Saiba que a sua ausência irá causar mais dor do que alívio naqueles que te amam verdadeiramente. Sua família vai sofrer, seus amigos irão sofrer. Quem te ama de verdade vai deixar de viver. Você não vai morrer sozinho. Pense, pense nisso. Pensa nisso. Você às vezes acha assim, ah, não, tô sofrendo aqui, ah, ninguém me ama, ninguém vai dar bola, não vou fazer falta no mundo. Você vai fazer falta no mundo, existe várias pessoas que te amam. Por isso que esse parágrafo fortíssimo para nós. Você vai fazer pessoas sofrerem porque te amam, que vão sentir a sua falta. Entende? Então você vê a importância de se abrir, de conversar, né? Sem vergonha. Entende? Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem suas questões para resolver. Então, se está muito difícil segurar a bronca sozinho, peça ajuda, se abra, e Deus com certeza vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar a passar por esse momento de dificuldade. E não importa quão difícil seja a noite, ela passa. Entende? E um dia lindo vem depois. Então, não enfrenta as coisas sozinho. E as coisas vão se resolver. Não tenha dúvida disso. E o caminho nunca, independente do motivo, o caminho nunca é através do suicídio. A sua morte pode matar muitas pessoas. Saiba que você pode ser o causador de uma dor ainda maior do que a sua. Você pode destruir definitivamente quem você mais ama. Porque quando uma mãe ou um pai perdem um filho para o suicídio, eles perdem totalmente a razão de viver. Para mim, o suicídio é uma triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua mesmo após a morte. Eu posso te assegurar isso. O ato de se suicidar, na verdade, é uma atitude egoísta e impensada, na qual você só pensa em si mesmo, não olhando ao redor, não dimensionando a dor e o sofrimento que causará aos outros, tirando a própria vida. Você é muito mais que carne, ossos, músculos e sangue. Você é um espírito eterno, creia nisso. Você pode estar sofrendo neste momento, mas seja como as águas de um rio que seguem o curso natural, desviando dos obstáculos pacientemente. Tenha coragem de enfrentar os seus mais íntimos questionamentos e, ao invés de desistir, construa pontes dentro de você para atravessar pela rebeldia que a vida lhe impõe. Tenha coragem para mudar, desvie de tudo aquilo que te causa dor e alegre-se, pois a vida não se resume a esta vida. Olha que importante. Não comete suicídio. E não tem. Ah, mas essa vida aqui está muito ruim, mas existe muito mais do que essa vida. E se está passando por um momento de dificuldade, esse momento de dificuldade vai passar. E você vai superar isso. E depois vai vir uma boa coisa. Tem. Então não se desespere que tem muitas pessoas que te amam e que vão sentir a sua falta. Como ele vai falar ali.
no livro aqui ele está botando em caixa alta, para dar ênfase. Suicídio de pai e mamãe que perde seu filho, eles vão morrer por dentro, que eles vão achar que a culpa é deles, que eles vão achar assim, por que eu não pude fazer, por que eu não pude ver. Entende? Então, peça ajuda. Entende? Eu sou um médium, escritor e profundamente apaixonado pelo que faço. Como já disse, agradeço todos os dias a Deus e aos meus mentores espirituais pelas dificuldades que a vida impôs a mim para chegar onde cheguei. E saibam que não foram poucos os meus desafios. Sou a prova viva de que há um amor maior, pois eu tinha tudo para dar errado. Nasci em uma família muito pobre mesmo. Sequer tínhamos o que comer. Tudo foi muito difícil em minha infância. Aos 14 anos de idade, perdi o maior amor que eu tinha em um acidente de carro. Minha mãe se foi, me deixando sozinho no mundo. E ela só tinha 32 anos. Uma menina, meu peito se encheu de revolta, pois eu não entendia por que Deus havia feito aquilo com ela e comigo. Eu não tinha pai, não tinha amigos, não tinha nada nem ninguém. Morei nas ruas, dormi com frio, passei fome, sequer tinha uma muda de roupa para vestir. Os pés estavam sempre grudados no chão, pois não tinham o que calçar e as feridas eram inevitáveis. Fui humilhado, maltratado, abusado, e naquela época não tive ninguém para pedir socorro, para gritar: Ei, eu estou aqui! Na minha época, tínhamos de sobreviver. Eu disse sobreviver. Por muitas vezes eu tive vontade de desistir. Pensava que se eu morresse poderia reencontrar a minha mãe. Pura ilusão. Pois hoje sei que qualquer ato contra a minha vida, dado a mim por Deus, atentaria contra os princípios de amor que Ele tem por mim. Com isso, a vida foi passando, as coisas se modificando e hoje, garanto a você, valeu a pena não desistir, porque as coisas mudam todos os dias. As pessoas mudam, a gente cresce por dentro e o momento em que você está vivendo agora também vai mudar. Sou autor de muitos livros, vivo por aí ao lado dos espíritos psicografando as obras já publicadas, entre outras que ainda irão chegar a todos vocês. Apreendo diariamente e posso garantir a vocês que há algo extraordinário nos esperando do outro lado da vida. Existem pessoas das quais vocês sequer se lembram de que os amam tanto, mas tanto, que me inspiram ou inspiram vocês a chegarem a estas linhas. O meu desejo sincero é que você compreenda que não vale a pena destruir-se em prol do que quer que seja, pois ninguém nem nada justifica um suicídio. Nada justifica você deixar de viver todos os dias para que, através das experiências da vida, possa aperfeiçoar-se para o dia do grande encontro, o encontro consigo mesmo. O que é lindo mesmo é poder reinventar-se todos os dias, é poder viver, construir, superar as dificuldades e recomeçar sempre, tornando-se melhor, não para aqueles que te ferem, mas sim para os que te amam, tanto aqui nesta vida quanto nas outras, que agora você não se lembra, mas um dia se lembrará. E as descobertas são fascinantes. Quero que você saiba que eu estou aqui. Estou aqui para te ouvir, estou aqui para te amparar, ajudar e acolher. Ser seu amigo, aquele que quer te ajudar. Não existe distância entre mim e você. O que nos separa e nos une, neste momento, são apenas as páginas escritas por alguém que quer te ajudar a superar o momento no qual você está vivendo e que tem um pleno direito de viver. Se Jesus não desistiu de mim enquanto eu passava fome nas ruas, eu também não tenho o direito de desistir de você. Não desista. Não deixe que a dor temporária faça de você um derrotado. Acredite, há algo maior que esta vida. E olha, você não é o que pensa. Você é muito maior do que imagina.
Conte sempre comigo. Conte sempre com Jesus e com o nosso Pai, Deus. Conte sempre com os anjos do Senhor que estão na terra para nos ajudar. Nas linhas deste livro, trago uma psicografia que, sinceramente, espero que ilumine a sua caminhada terrena, pois a espiritual só dependerá do que você fizer dela agora. Pense nisso. Sejam bem-vindos ao livro O Diário de um Suicida. Mensagem forte. Por favor, meu irmão, minha irmã, que assiste esse vídeo, pause esse vídeo, faça uma oração, busque assisti-lo novamente. Daqui para frente, partiu em diante, vamos começar o estudo da obra e vai ficar nítido em vários momentos como esse caminho não deve ser trilhado. E por favor, se abra a escutar de novo esse prefácio. A coisa volte lá para o início, porque essas palavras com certeza carregam amor, carregam uma mensagem de Deus para cada um de nós. Entende? Pense nisso. A vida não acaba aqui, existe coisa muito melhor. Pode ser que hoje esteja difícil. Pode ser sim que esteja muito difícil. Mas esse dia vai passar e um novo dia vai chegar e muito melhor que esse. Fiquem todos com Deus e até a próxima.